E boa noite, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu estou bem, obrigado. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Rogério. Estou aqui para, bem, resumindo, acho que se eu pudesse resumir o que eu gostaria de falar, eu só queria dizer que tudo é energia, tá ligado? E venho tentando abordar esse tema por uma série de perspectivas diferentes, porque cada pessoa eu sei que ela tem a sua maneira, a sua forma de reconhecer, de ter esse insight. Eu insisto veementemente, tantas vezes no decorrer do tempo, né, nesse tema, porque há mais de 20 anos, né, hoje é 14 de julho de 2017, e nos últimos 20 anos, pelo menos, aí muita coisa vem mudando, se não for desde o princípio dos tempos, né, as coisas vêm mudando sempre numa espiral ascendente e sempre melhorando muito. Óbvio que eu não vou entrar aqui nos temas das melhorias. É, e eu já abordei nos vídeos anteriores sobre a perspectiva dos paradigmas, sobre é, a perspectiva da ilusão, né? E hoje eu queria falar da presença, porque é onde o amor habita, tá ligado? E quando eu falo que tudo é energia, porque tudo é energia, isso já foi comprovado pela ciência e por uma série de milhares de pessoas durante muito tempo. E essa energia é o amor, né? Então, só que ninguém sabe que é o amor. Que coisa é essa que é o amor? Na verdade, é um conjunto do amigo meu muito bom. Depois vocês procuram no Spotify lá. Enfim. E hoje eu tô sem script, eu só vim aqui falar porque esse é o meu espaço de fala, então é para isso que a gente está aqui. E é uma coisa muito curiosa, muito legal no conceito da fala, né? Que ela no decorrer da humanidade, a gente pode ver que existe, né, na origem da humanidade, a tradição da fala e ela funciona mais ou menos como um líquido que vai passando. Então toda vez que uma pessoa fala, ela concentra a energia dela e verbaliza isso em forma de vibração, representado por simbologias, que também é um tema muito importante. E a pessoa que recebe isso despejado sobre ela, né? E essa é uma das formas de que o amor se transita. Então é muito curioso quando a gente vem falar da presença, né? Do ato de estar presente, é, que os discursos falados com a cabeça, eles normalmente não têm essa transmissão dessa emoção. Elas não têm esse negócio de passar esse poder. Eu gosto de pensar muito que a humanidade como um todo é como se fosse uma planta, tá ligado? Então, as primeiras células nas pontas das raízes, elas não têm como se desenvolver só por causa de um conceito intelectual, mas sim porque elas recebem esse alimento das células que a antecederam. E, e acho que a causa principal da ruptura que a humanidade vive hoje, né, dessa angústia, que já vem há milhares de anos, mas esse sofrimento constante, dessa angústia constante, é exatamente essa desconexão do nosso conceito racional para o nosso conceito emocional. Porque o amor, como é um sentimento, né, é como a gente experiencia ele como um sentimento, uma das formas, é, ele tem a mesma mecânica dos outros sentimentos, então ele é fluido, ele é como se fosse uma substância líquida. E todas as nossas emoções elas têm essa característica. E aí que fica uma jogadinha, um pulinho do gato muito interessante, é que nós vivemos num oceano de emoções, né? Então, é, o que norteia e rege as nossas vidas são as nossas emoções, e nós vivemos numa sociedade analfabeta emocionalmente falando, né? Então, se a gente pegar não mais do que 70 anos atrás,
é, ninguém tinha direito de sentir, né? Então, a mulher não podia sentir desejo, o homem não podia sentir medo. São exemplos de situações que exemplificam, né? Se são exemplos, óbvio. É, esse mecanismo, né, de desconexão entre o conceito do que a gente vive e as emoções. E uma vez que essa comunicação ela é desconectada, a gente é como se navegasse sem direção nenhuma. Nós fôssemos indo, a maré vai levando a gente para um lado, mesmo que as velas estejam apontando para outro lado. No caso, as velas seriam nossa inteligência racional, né? E é engraçado que conforme a gente vai construindo essa estrutura do pensar racional, sempre visando o bem, porque a emoção que orienta o pensamento. Então, as pessoas na sua maioria sentem coisas boas, elas querem fazer coisas boas para melhorar o mundo, tá ligado? E não o mundo como um todo ou o mundo, seu universo particular, independente disso. Então, mas mesmo que sejam orientadas as emoções, como a gente não tem essa consciência, ou seja, como a gente não entende, não sabe o que sente, exatamente pelo fato de não ser permitido, de não ser ensinado, de não ser instruído a gente faz uma coisa achando que aquilo é melhor quando na verdade não é, nem pra gente nem pro outro. Então, o ato de estar presente, de se conectar com as suas emoções, permite que você primeiro controle a sua boca. Então você pare de falar besteira. E besteira não no conteúdo. Quer dizer, não na forma, mas no conteúdo, né? Às vezes você está falando tudo muito bem, o seu discurso é muito orientado ao que é certo para o contexto que você vive, mas aquilo é desconectado da razão maior, sabe? E esse ponto é fundamental. Como que a gente está desconectado, a gente acha que esse contexto que a gente vive é a realidade. Quando na verdade a realidade é uma coisa muito maior, muito mais ampla e que transcende os tempos, né? Então nós estamos vivendo e viemos, né? Viemos de tempos assim. É, pode parecer um pouco desconexo o que eu estou falando, mas eu estou indo no flow aqui e quem tiver que sentir e perceber isso vai sentir e perceber isso. Então, é, eu me conecto com a minha essência e com a minha verdade para verbalizar isso como uma forma de amor para transmitir para você e dizer que tá na hora da gente mudar a sociedade como um todo e começa por esse fato da gente se alfabetizar emocionalmente. Sabe aquelas verdades, aqueles conceitos que na sua cabeça não fazem muito sentido porque seu coração está falando que aquilo não faz sentido, mas você se vê obrigado, conduzido ou até mesmo forçado a seguir por esse caminho por causa desse contexto mental, né? Então, o que acontece? Nós, como indivíduos, somos antenas gigantes, tá ligado? Então, todos os nossos sentidos, reza a lenda que são 5, mas a ciência já fala que a gente tem mais de 20. Isso sem contar nas partes mais místicas do sexto sentido, da intuição e tudo mais. Então, como tudo é energia, e nós estamos imersos nesse mar de energia, e percebemos, e somos antenas gigantes, né? Então a gente percebe cada um dos nossos corpos, ou seja, cada uma das nossas partes, percebe, capta essa realidade ao nosso redor de uma maneira diferente. Então a parte responsável pelos nossos sentimentos tem essa sensação fluida que eu já comentei. Já os nossos pensamentos, eles funcionam mais ou menos como ondas de rádio, né? Então você se sintoniza e aquilo que você se conecta acaba construindo essa verdade que a gente carrega em cima das nossas cabeças. É como se
tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita, ficasse orbitando a nossa cabeça ao redor, e quando você senta para se comunicar com uma pessoa, essas nuvens se convergem, né? E elas se mesclam e interseccionam-se entre si, tá ligado? E, e aí que ocorrem as trocas e tudo mais. Como existe esse movimento de desconexão, é como se a gente andasse meio torto. Então a parte racional ela tendenciona para um lado e a parte emocional ela é levada para outro. E as tradições budistas, sufi, taoístas e tudo mais sempre citaram a fluidez, né? Que a vida é como um rio, que o rio sempre passa, o rio nunca é o mesmo. E essa perspectiva oriental, ela é muito mais focada no quesito do sentir. Então, por isso que as meditações orientais, elas são focadas no silenciar a mente, no calar a mente, no sentir, no perceber, no existir. E em contrapartida, o mundo ocidental, ele é muito mais o racional, da lógica, da percepção. E nenhum dos dois está errado, não tem problema ser racional e não tem problema ser sentimental. A questão é que nós somos os dois. Nós somos unidos, nós temos as duas habilidades, nossas antenas captam ambos os sinais. E quando você exclui, o que é uma coisa muito violenta para você, porque você está literalmente arrancando metade de quem você quer queira ou quer não, gostaria de ser uma pessoa 100% racional, você gostaria de ser uma pessoa 100% emocional, foda-se. Você é as duas coisas. É que nem as pessoas que falam, presidente fulano não me representa, tá ligado? Mano, ele pode não representar os seus ideais, mas ele é presidente da sua nação. Então, tipo, mano, você tem que aceitar as coisas do jeito que elas são. Se não gosta, trabalhe para mudá-las, tá ligado? Enfim, não vou entrar no tema de política, apesar de ser um tema muito caro pra mim. Então, esse processo de conciliação é um processo de conciliação com você mesmo. É um processo de você deixar de ser violento com você mesmo. Porque a partir do momento que você é sincero e transparente com aquilo que você é, e você aceita o que as tradições chamam de sombra, no caso as emoções, e o que a sua mente racional traz, e você permite que dentro do seu coração essas coisas misturem-se entre si, você tem um novo elemento, você tem um gradiente novo infinito. É como se você não transitasse mais do preto pro, é como se você não pulasse do preto para o branco, mas transitasse entre esses extremos, permitindo a paz. Porque quando você entende que tudo é energia, que você está imerso nesse mar de energia, e que os pensamentos e as emoções são maneiras diferentes de perceber essa realidade, você para de brigar. E a questão não é nem brigar com os outros, porque existem momentos em que o conflito é necessário. Na verdade, o conflito é sempre necessário, não precisa ser violento. Mas você alcança essa paz dentro de você, constrói um sistema harmônico dentro de você, e esse sistema harmônico dentro de você permite que você viva uma vida boa, sabe? Eu estou tentando ir só pelas vias exclusivamente egoístas, né? Eu tô indo pelas vias que, mano, eu só tô falando isso para você fazer bem para você mesmo. Por quê? Porque quando a gente tenta viver uma vida com um viés unilateral, nesses dois que eu citei recentemente, é natural que a extremidade tente eliminar o oposto, o antagonista, no caso. E isso vem se falado nas tradições há muito tempo. Céu e inferno, Deus e diabo, sei lá, dualidade, positivo e negativo, você dá o nome que você quiser. E isso tende à morte. Porque a exclusão de metade de você faz você deixar de funcionar, é meio óbvio.
E essa linha de pensamento antagônica já levou a sociedade pro patamar que tá ligado? Então, tipo assim, graças a Deus tem muita gente já trabalhando pro bem e trabalhando de maneira harmônica, mas as pessoas têm que encontrar paz em você mesmo, nelas mesmas, para que isso se reverbere e se reflita na sociedade. Porque não existe sociedade, né? A sociedade é um conjunto de indivíduos, eu já falei isso em outro momento. Para que possa surgir o novo, para que possa surgir uma maneira e uma ferramenta de viver, um modo de vida onde nós consideremos as duas polaridades, as duas extremidades, e dessa forma nós possamos viver a nossa verdade. Porque o que acontece? Já que tudo é energia, tudo é vibração, funciona como música, tá ligado? Cada ser humano é um instrumento individual. Cada ser humano é um instrumento capaz de emitir uma determinada característica de notas. E essas notas só podem ser emitidas por você mesmo. E lembra que eu falei no começo que o poder da palavra, de quando você está na sua presença e transmite a sua verdade, existe uma verdade que só você pode transmitir. Existe uma informação que só você é capaz de processar e transmitir. E sem essa informação, o negócio todo tá falho. Se você tem alguma dificuldade em compreender isso, dá uma pesquisada sobre relações sistêmicas, sobre sociedades sistêmicas, sobre constelações familiares, qualquer coisa sobre sistêmica. E você vai entender a importância de todos os indivíduos, porque todo indivíduo tem direito de pertencer. Se um indivíduo, umzinho só, é excluído, todo o sistema rui. Agora imagina como é que funciona um sistema onde todos os indivíduos estão excluindo metade deles mesmos, seja lá de que lado que eles estejam. É óbvio que vai dar ruim. E pode parecer complexo, mas não é. Então, o ato de estar presente em você mesmo, ou seja, alfabetizar-se emocionalmente, estudar é fundamental para ter clareza dos seus pensamentos, fazer essa jornada de autodescoberta, permite que você ame, de verdade, e não ame no sentido de posse. Porque uma das representações de como a sociedade faliu e quebrou e não funcionou arrancando metade é quando a gente observa os relacionamentos onde o indivíduo se considera proprietário de outro, o que não faz o menor sentido. Porque são duas metades tentando se completar e nunca vai acontecer, porque são duas coisas inteiras. Um mais um dá três, né? Tá ligado? Então, tipo assim, você pega um inteiro, junta com outro inteiro e nasce um filho, pronto. Não é muito. Agora, quando você junta uma metade que tá mais ou menos, com outra metade que tá mais ou menos, e eles tentam se encaixar, e se encaixam tipo totalmente tortos. O terceiro que vai vir, ele vai vir mais ou menos também. E além de não funcionar, de ser ruim para todo mundo, daí as pessoas elas se veem obrigadas a. Se veem obrigadas, não, elas são obrigadas a manter a vida dessa maneira, porque é uma vida e as pessoas têm consciência de que aquilo é uma vida e que elas não podem abandonar simplesmente, pelo menos a maioria das pessoas tem consciência que não podem abandonar. Elas se sujeitam, elas se encaixam, e elas falam, mano, eu vou tentar me adaptar do jeito que tá. E aceitam viver uma vida medíocre. E desculpa se você tem uma vida medíocre, tá ligado? E provavelmente você acha que não, provavelmente você acha que a sua vida é foda. Mas são raríssimas pessoas, sei lá, 10 que eu já ouvi falar que eu diga, nossa, essa pessoa vive uma vida extrema. E eu falo da minha também, eu tô no processo, sabe? Eu tô aprendendo, eu comecei a me conhecer faz 3 anos. Então, tô no primeiro, sei lá, terceiro degrau no máximo, saca? É... Mas eu tomei consciência disso, eu tomei consciência de que eu preciso aceitar e conectar esses dois lados meus. Na verdade são muitos lados, mas vamos focar só nesses dois que é o que importa no momento. Para que dessa maneira eu entenda qual é a música que eu emito. Dessa maneira eu entendo o que eu produzo. Dessa maneira eu entendo como eu posso pertencer ao sistema que eu vivo, o sistema da vida, e servir a vida
da maneira mais perfeita, que seria a forma mais harmônica, ou seja, executando a minha verdade. E todos têm espaço para a sua verdade. E se você pensa, e eu falo isso pensando num amigo meu, que fala, mano, tem nego filha da puta no mundo. Mano, ele pode até caber no consenso de ser um filho da puta. Mas a questão é que ele tá em agonia, ele tá em sofrimento, e é por isso que ele é filho da puta, porque ele tá negando tão profundamente o lado oposto dele, que ele não se aceita. E como ele foi ensinado a se agredir é ruim, ele vai lá e agride o outro, quando na verdade ele só não tem consciência do que está acontecendo normalmente no peito, mas às vezes tem gente que não tem consciência do que está passando na cabeça. Então você só é capaz de amar se você estiver presente no momento, porque a nossa cabeça fica rodando no futuro e os nossos sentimentos ficam rodando no passado. O ato de harmonizá-los é o ato de estar presente no aqui e no agora, dando, entregando e vivendo 100% daquilo que você está compilando e recebendo para poder florescer, para poder transmutar, para poder criar, para poder, mano, ser. Né? Existem N maneiras de se fazer isso. Então, uma delas é meditando. E, cara, meditar não é difícil, meditar é super simples, não é sofrido, não é dolorido. É só que você tá vivendo muito na sua cabeça ou muito nas suas emoções e você não tem consciência disso. Então, você pode buscar qualquer outro caminho. A história é de cada um e a vida é de cada um, e cada um vai ter que seguir os caminhos e quebrar a cara e chegar no seu fundo do poço para poder começar a fazer isso. Mas se você considera que você já chegou no fundo do poço, se você considera que, mano, a vida realmente não tá fazendo sentido para você, me escuta, porque eu já passei por esse caminho, tá ligado? Eu já me vi no fundo do poço. Você vai se conhecer olhando para dentro. Meditação é um caminho, prática de esporte é um caminho, desenvolver um hobby é um caminho. Tudo que permita que você viva e esteja exatamente no momento presente. Eu deveria fazer uma meditação aqui agora, mas algo me diz que não é o momento correto. Então eu vou seguir quando tiver, sei lá, eu nunca sei, eu acho que esses negócios nunca chegam a ninguém, por isso eu fico bem à vontade de falar. Mas caso algum dia tenha um grupo de pessoas, que é a minha intenção naturalmente, acompanhando esses conteúdos que eu produzo, a gente faz uma meditação foda, todo mundo junto para se conectar e converter a nossa musicalidade numa sinfonia foda pra caralho. É... Aos pouquinhos, é de gotinha em gotinha, tá aqui um pouquinho da minha gotinha para esse oceano de emoções que a gente vive. Eu espero que você receba daí, perceba que o amor é um negócio da hora, que vale a pena. E ele é o único caminho. Talvez você precise quebrar a cara mais para ter certeza disso. Se for, boa sorte. É foda, é uma pauleira. Se você não acredita nele, é uma pena. Mas se você tá começando a cavar isso daí, tem muita gente lutando para fazer um mundo melhor, entendendo que é de maneira harmônica, é pelo amor, é pelo carinho, é pelo cuidado e é aos poucos. Tá nascendo um masculino novo, tá nascendo um sistema financeiro novo, tá nascendo um sistema de educação novo, tá nascendo uma sociedade completamente nova, com o auxílio de muita gente forte. E quanto mais gente puder vir junto, mais fácil vai ser a transição. Quanto mais gente estiver sintonizada mentalmente com esse conceito e conectada no fluxo desse sentimento, a energia se acumula e a gente chega numa massa crítica que essa conversão é muito rápida. Tipo uma explosão de amor muito doida no mundo inteiro. Enfim, namastê, gratidão, valeu, obrigado, é nóis, que voa, fiquem com Deus, qualquer coisa, comenta, curte, compartilha, eu sempre esqueço de fazer isso.
eventualmente eu vou vender. Ah, eu lembrei de uma coisa daoríssima, daoríssima. Tudo isso que eu falei da sua sintonia, da sua conexão, de você ser um instrumento musical único, tudo isso é manifestado no seu corpo, tá ligado? Então, tipo assim, o seu corpo tem características específicas que podem ser lidas e ajudar você a se encontrar, entender por que você funciona do jeito que funciona, por que você pensa do jeito que pensa e sente do jeito que sente. E é isso que eu vou oferecer eventualmente aqui, mais pra frente. Mas antes disso, precisa criar uma bagagem, uma estrutura. é, e eu espero ir encontrando o tom de comunicar e falar aqui com vocês sobre isso, para que em algum momento a gente possa. Vocês estão ligados? Fica com Deus. God bless.